tarde a todos e a todas. Já falei hoje de manhã, não vou me apresentar, espero não me atrapalhar muito hoje com este controlinho aqui, mas agora à tarde, mas bom. Eu queria agradecer novamente, porque seria pouco a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Eu tive uma imensa sorte de poder conversar com algumas pessoas de aqui na hora do almoço e agora pouquinho com a coordenadora geral de coordenação, e a verdade é que o papo foi bem interessante e me deu para oportunidade de conhecer mais um pouquinho do que vocês estão fazendo aqui. E, bom, eu queria agradecer também aos meus colegas aqui de cadeira, né? Não vou falar de mesa, né? Os colegas de cadeira aqui, mas por pela oportunidade de aprendermos juntos, né? Estamos, al final, em um processo de construção do que seria uma escola inclusiva desde essa perspectiva. A partir de aí, quando me pediram para organizar esta apresentação sobre a avaliação, eu tive que voltar atrás um pouquinho para pegar meus referenciais de avaliação em relação ao que nós fazemos na Espanha, o que se faz na Espanha em matéria de avaliação dos alunos com deficiência, dos estudantes com deficiência, desde a perspectiva de inclusão. E, antes do que nada, eu queria trazer 4 conceitos que eu acho fundamentais para entender meu discurso, senão fica um pouquinho complexo entender. Primeiro deles, o conceito de alunos com necessidades educacionais especiais, e que é um conceito que todo mundo sabe e conhece, porque está escrito e conceitualizado desde entidades internacionais até as próprias entidades brasileiras. Porém, eu queria resaltar, sobretudo, o que significa na Espanha alunos com necessidades educativas especiais. Significa olhar para o aluno e as dificuldades que ele apresenta. Quando eu estou olhando para este aluno e as dificuldades que ele apresenta, estou olhando para uma diversidade. E então, desde esse primeiro momento, eu sou ciente, como escola, que eu tenho uma diversidade e que essa diversidade tem diferentes formas de manifestar-se, e essas diferentes formas são os alunos que estão lá. Todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos algum momento de lo que chamaríamos necessidades educacionais. Algumas pessoas, alguns alunos, têm necessidades educacionais especiais. Isso significa que cada um de nós é diverso e diferente, aprende de forma diferente, se expressa de forma diferente e, por lo tanto, eu tenho que ter claro esse conceito. Quando eu tenho claro esse conceito, eu posso começar a definir o resto dos conceitos. E o segundo conceito que eu trago aqui é o conceito de avaliação. Eu quero retomar também o conceito de avaliação, porque é toda uma aprendizagem. É um conceito da didática pura e dura. Eu sou especialista em currículo e sempre que a gente fala a discussão sobre avaliação, eu falo, mas o que você compreende ou entende por avaliação? Avaliação não é mais do que um momento de parar, refletir sobre o que estamos fazendo e uma tomada de decisões. Só isso. Olha que simples. Alguém escutou prova? Alguém escutou prova? Não. Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Momento de parada, olhar o que estamos fazendo e tomada de decisões. Se nós temos claro esse conceito, nós podemos avançar e ver que entendemos por avaliação do ensino e aprendizagem. E aqui, se me permitem, para só dar uma ilustração do que estamos falando, tem uma historinha que eu conto algumas vezes, já contei algumas vezes, que é a seguinte. Um professor de física, ele fez a prova final, e a prova final que apresentou para os alunos era como, com a ajuda de um barômetro, podiam determinar a altitude de um prédio bem alto, um prédio de 20 andares. Como eles, utilizando os conceitos da física, poderiam resolver esse problema. Aí,
fizeram a prova e um aluno apresentou o seguinte resultado. Colocou lá e falou, olha, eu pegaria um dia bem ensolarado, colocaria o barômetro lá no chão, mediria a altura do barômetro, mediria a altura da sombra, depois iria correndo e mediria a sombra do prédio. E depois, teorema de Pitágoras, realizaria e determinaria a altitude do prédio, o comprimento daquele prédio. O professor, muito nervoso, muito chateado, colocou na prova dele aquela nota que começa por C e acaba por RO, 0. Aí o aluno, insatisfeito, chegou e falou para o professor, não, professor, você pediu e eu respondi. E eu vou reclamar porque eu acho que respondi correto, o que o senhor perguntou. E o professor falou, bom, se você quer reclamar, reclama. E reclamou na gestão da escola, no gestor da escola. E o gestor da escola, quando viu a prova, falou, olha, falou para o colega, né? Olha, você deveria ter uma visão um pouquinho mais ampla. Então o aluno respondeu, falou, mas não respondeu o que eu pedi. Falou, tudo bem, mas ele respondeu e a resposta é uma resposta, né? Falou, então vamos fazer uma coisa, nem para você, nem para ele. Vamos repetir a prova. O professor falou, então vamos repetir a prova. E repetiram a prova. Aí falou, só que quando você repita a prova, a gente vai fazer de forma diferente, né? Então, em vez de você ficar só com o aluno, eu vou chamar mais 2 colegas, vamos fazer uma banquinha, né? Uma banca, você mais 2 colegas e você pode fazer as perguntas que você quiser, vão estar os 3 e vocês vão corrigir os 3 as provas, né? E aí, chegando o professor lá, chegou e falou para o aluno, o professor era o presidente da banca, né? E aí chegou e falou para o aluno, sabe o que é? Lembra aquela coisa do barômetro e a altura do prédio? Vamos lá. Essa é a sua prova. O aluno ficou assim e falou, tá bom. Aquele aluno, naquele momento, escreveu lá, eu pegaria, me iria no topo do prédio, pegaria um cronômetro, pesaria uma balança, pesaria o barômetro. Ficaria no topo do prédio com o barômetro, justo no topo, soltaria o barômetro, apertaria o cronômetro instantaneamente, deixaria cair o barômetro, quando o barômetro impactasse no chão, faria um barulho, e apertaria o cronômetro, mediria o tempo determinado, peso do corpo, caída livre de um corpo, e resolveria, através de uma equação, a altura do prédio. Bom, aquele professor ficou não chateado, muito, mas muito chateado. E falou, que é isso? É impossível, este aluno não sabe nada. A questão é que, como estavam outros 2 colegas do lado, eles falaram, olha, eu acho que a coisa não é assim, acho que você deveria reconsiderar, porque o aluno respondeu, falou, não, que é isso? Eu não vou consentir que um aluno responda assim. Bom, a questão é que voltaram para fazer uma terceira prova, e a pergunta era a mesma. E aí o aluno respondeu, falam que respondeu como 3 ou 4 tipos de respostas, alguma delas tão original que era a seguinte, eu iria com o barômetro e falaria para o porteiro do prédio, o seu porteiro, você me deixaria ver os planos de aqui a planta do prédio para ver que altura que tem este prédio e eu de presente dou este barômetro que pode medir a pressão atmosférica. Aí, logicamente, aquela banca determinou que o aluno estava aprovado e aquele professor ficou super chateado porque ele não conseguiu sair com a dele. E saindo já o aluno falou, obrigado por ter me deixado passar na prova, realmente muita consideração. E aí ele respondeu, se o senhor esperava que eu falasse a diferença de pressão atmosférica entre a parte superior e a parte inferior do prédio, estava dado. O que significa isto? Significa isto que existem milhões de respostas. Quando falamos da avaliação do processo de ensino, de aprendizagem, existem muitas formas de responder a mesma coisa. Não existe uma única forma. Então, se a gente chega a compreender que o processo de aprendizagem é o que o aluno interiorizou de isso, aí as coisas
realmente facilitan para nós. Por iso que traigo este conceito. E junto a ese conceito, ven outro, que é o conceito de avaliação do proceso de ensino. Que significa iso? Que eu non só teño que olhar para o aluno, teño que olhar para mí tamén. Para ver como eu pasei ese conteúdo. Eu teño a obrigación de ensinar. Os alumnos non têm a obrigación de aprender. Quien pense que iso é así, está enganado. Aliás, eu acho que os alumnos de hoxe día non ten nenhum alumno que goste de estudar. Les gostan de pesquisar, de mirar, de ficar lá, sabe, mexendo con as coisas, de estudar. O que é estudar, estudar, estudar? Os alumnos do ensino fundamental, 3 ou 4. O resto non, o resto gostan de outras coisas. Por iso, no proceso de ensino, cando un profesor reproba 20 alumnos da sala, ele está incluído nos 20, sí ou non? É unha pregunta, non sei a resposta, cada un que pense o que ele quer. Tá? E o cuarto conceito que eu quero trazer, que é un conceito que a España utiliza moito, son os criterios de avaliação. Que significa un criterio de avaliação? Criterio de avaliação é para onde eu teño que olhar sobre aqueles conteúdos que eu quero pasar para os meus alunos. Que eu teño que olhar? Que competencias, que habilidades, que procedimentos, que conceitos, que atitudes teño que pasar. Cuidado, vocês viram que falei en 5 categorías diferentes, non falei en unha. Por tanto, esos son criterios de avaliación. Para onde eu teño que olhar. E como teño que olhar para iso aí? Depois falaré máis sobre iso. E en función de iso, tamén son criados criterios de avaliación adecuados ao plano individualizado de cada alumno. Para onde eu teño que olhar. Depois colocarei un exemplo moito simples, mas acho que pode, de alguma forma, esclarecer a ideia que estou perpassando aquí. Criterio de avaliação para o que exactamente eu teño que olhar. Porque os profesores somos moito dados a resumir o currículum en unha pergunta ou en 2 perguntas. E a partir de aí, e o resto? O resto será que o aluno non aprendeu? E as outras coisas que eu faço a diario será? Por lo tanto, eses criterios ten que ficar claros. Teño que ver isto, 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 isto. Que tipos de avaliación, do que tipos de avaliación eu estou falando cando estou falando de avaliación? Fundamentalmente estou falando de 3. Unha, de avaliación socio-psicopedagógica. É unha avaliación que é feita, e coloco aquí, sobre todo, facendo máis énfase na parte pedagógica. Eu teño que saber o ponto de partida dos meus alumnos, e para saber o ponto de partida dos meus alumnos, eses alumnos con necesidades educativas especiais, eu teño que refletir, eu teño que parar e pensar que alumno teño, que aprendeu, que non aprendeu, que lacunas ten, cual que é o nivel de competencia dele, competencia curricular dele, que competencias desenvolveu, como aprende mellor, como aprende pior, e iso ten que, de alguma forma, ser unha reflexión que eu faço sobre ese alumno en concreto. Hoxe na mañá já falei que esa avaliación é liderada por unha figura na España que se chama orientador, mais con a participación dos profesores. Porque moitas veces isto é unha coisa que eu fico, ás veces fico louco, né? Como a gente perde a memoria. E moitas veces saímos da escola e levamos todo o material que nos traballamos con un alumno en concreto e levamos embora. Planejamento, actividades que nos fixemos. Por que iso? Por que iso? Todo o histórico dese alumno está dentro da escola. Por onde ele pasou, que dificultades teve, que tipo de apoios, como aprende mellor, en que turmas está. A partir de aí eu posso determinar o tipo de escolarización mellor para ese alumno. Un grupo maior, unha turma maior, unha turma menor, se ten que ir para unha escola de educación especial ou non ten que ir para unha escola de educación especial, que lógicamente estamos falando de inclusión. E, sobre todo, as orientações para o plano individualizado dele. Plano individualizado, entendido e contextualizado como plano que ele va a desenvolver para toda a sala, que o profesor va a desenvolver para toda a sala, con aquele olhar para ese alumno. Por iso é preciso saber onde ese alumno está, que características ten, que sabe e que non sabe, para poder partir dos coñecimentos previos que ele ten, ir embora a partir de aí. Segundo, unha avaliación procesual e global das disciplinas. Eu teño tamén que avaliar iso. Cando teño un alumno con necesidades educacionais, eu teño que saber se ele aprendeu ou non aprendeu aquelas coisas. Só que eu teño esa avaliación, ten que ser unha avaliación contextualizada no plano que eu coloco.
E ese plano, por súa vez, está contextualizado con o plano que eu desenvolvo con todas as crianças desa turma. Con todas as crianças desa turma. E un terceiro, e aí dentro ten un conceito que se llama, que está ahora mesmo escrito como a avaliación para a aprendizaxe, ou a avaliación formativa. A importancia que ten que esa avaliación ao mesmo tempo sirva como elemento curricular tamén que serva para formar o propio alumno. Por eso é importante a avaliación como un instrumento máis, como unha actividade máis, como algo común que se faz día a día. Cando falemos dos instrumentos tamén falaré sobre iso. E por último, a avaliación do diagnóstico ou a avaliación que se faz pelos sistemas educativos para todos os alumnos. Infelizmente, teño que recoñecer que España, cando se fala en avaliación de diagnóstico, os alumnos con necesidades educacionais especiais non facen esa prova. Non facen esa prova. Fican fora desa prova de diagnóstico por un motivo... Ten xente que justifica e xente que non. Eu colocaría sempre dentro porque así a desviación típica da campana de Gauss sería un poquinho máis adecuada á realidade da populación, porque aos superdotados e talento e de altas habilidades eu non excluo, né? E aos alumnos que ten dificultades, sí, entón tería unha desviación típica anómala. Mas, tirando esta parte estatística, non son colocados dentro da avaliación de diagnóstico. Cando se faz a avaliación de diagnóstico, os alumnos non son colocados aí. Perdón, os alumnos, me refiro aos de deficiencia mental. Só os de deficiencia mental. O resto sí que fica deficiencias físicas, os trastornos de personalidade, as altas habilidades, sí que fican dentro de esa prova. Os alumnos con deficiencia mental non fican. ¿Quién avalía? E volto aquí dentro de lo que nos estábamos. Bom, a avaliación de diagnóstico a secretarías de educación. Ya falei. ¿Quién avalía? Bom, insisto na figura ese de orientador, porque o orientador sería o fío conductor dos alumnos con necesidades educacionais especiais dentro da escola. Ese orientador é el que leva, como falo, o fío conductor, é el que guarda un material para esa continuidade do alumno. É moito importante cando nós temos alumnos con necesidades educacionais especiais dentro da escola, manter ese histórico, manter esa continuidade. Eu sempre falo que a gente ten que colocar como un itinerario. Cando unha crianza desas entra na escola de pequenininho, a gente ten que colocar un itinerario, ten que colocar a liña por onde ese alumno va a seguir. Ten que pensar ya nese momento. Oia, según as características deste alumno, cando sería mellor que le reprobase ou non reprobase, que turma é mellor, que profesor é mellor colocar, sabe? Que conteúdos ele pode ir, ou sobre que conteúdos pode ir avanzando, sobre que... E todo iso de aí, cual que é o histórico dele, cuántas veces debe apoio, ten apoios ou ayudas fora da escola, dentro da escola. Todo ese histórico é feito a través do orientador, que é o que conduce. As escolas lá son pequenas e entón é moito fácil levar iso. Na última escola que eu estaba, nos tiñamos 15 alumnos con necesidades educacionais especiais. Por lo tanto, era moito fácil seguir o histórico de 15 alumnos. Mas a gente coñecía o número de zapato que le calzaban. Entón, sabe, é unha coisa moito próxima. Que leva a iso de que quien avalía é o orientador e quien está presente nos consellos de clase, quien está presente nos consellos de clase tamén é o orientador, junto con os profesores da sala regular. Que significa iso? Que eles sempre chama a atención para falar, oye, este alumno aprende de tal forma, ten estas características, etc. Sobre todo, non tanto no ensino fundamental 1, quanto no ensino fundamental 2, ter unha persoa así, non falo que seja unha figura que possa ter ese hilo conductor. Aquí no Brasil temos coordenadores pedagógicos que tal vez poderían pensar nesa función como unha tarefa. Esa avaliación procesual é feita sempre pelo profesor da sala regular. Ele que ten os criterios de avaliación. E ele que traballa con ese alumno, como ese profesional, profesor da sala, que quien traballa con ese alumno é quien mellor coñece.
Quem mellor pode parar en un momento determinado e refletir sobre ese alumno. Porque o profesor de apoio, ¿cuántos días por semana ten profesor de apoio? 2 horas por semana, 3 horas por semana? Con iso ele pode saber como ese alumno va, como pode desarrollar? Non, xente, imposible, imposible. Quem máis sabe é quem está lá. E por iso, quando a gente fala para o profesor como este aluno va, en que dificultades ten, nos traballamos con algúns instrumentos simples. Por exemplo, un dos instrumentos que nos traballamos é... Preguntas ya, non? Nos traballamos, por exemplo, con unha escala de estilo de ensino e aprendizaje, sobre todo estilo de aprendizaje do alumno, que o profesor, todos os profesores que dan aula para ese alumno, tentan ver como ese alumno aprende mellor, porque eso significa, eso ayuda a hora de entender como funciona. E coloquei aí con un pontiño amarelo as familias. As familias tamén se incorporan moito máis na avaliación sociopsicopedagógica. As familias son chamadas para ver aquela anamnesis de como foi o decorrer da familia, etc, etc. Mas tamén son moito chamadas. Ten unha pequena anécdota que fala que as crianças de infantil, eles têm papá e mamá, né? Têm pai e mãe. Quando chegam no ensino fundamental 1, eles ficam órfãos de pai, né? Só a mãe que... E quando chegam no ensino fundamental 2, ficam órfãos completos, nem pai nem mãe aparece pela escola, né? Então, mas piadas à parte, as famílias têm que estar muito presentes. Nós chamamos, e com isto quero também refletir sobre uma coisa que também parece uma obviedade, mas nós chamamos aos pais sempre para brigar sobre os filhos e para falar coisas ruins dos filhos. Por que não chamamos ele para falar coisas boas dos filhos? Teu filho tem tal habilidade, teu filho ajuda, porque é a única forma de ganhar os pais. Você não vai conseguir que nenhuma mãe do mundo inteiro fale mal do filho dele. Nem gostam que mal. Então, para que chamar? Eles acabam desistindo de ir para a escola. Por isso, a importância de que as famílias fiquem também dentro de aí. Nós trabalhamos muito essa parte das famílias. Referencial. Dentro do plano individualizado do ACNE, deste alumno con necesidades educacionais especiais, referencial para o que ensinar. Já falei, os conhecimentos prévios. Por que os conhecimentos prévios? Porque aqui temos uma coisa clara. Quando a gente faz, agora vou falar de aluno com deficiência, com uma deficiência mental. Quando a gente trabalha com um aluno com deficiência mental, a gente tem que eliminar parte do currículo, sim ou sim? Sim ou sim? Mas agora vou fazer uma pergunta. Tem gente que fala, mas você vai eliminar parte do currículo e essa criança não vai ter acesso a essa parte do currículo? Não. Acontece alguma coisa? Não. Todos nós, quando fomos professores, dimos todo o currículo inteiro, todo, sabe, todo o que estava planejado lá, todos. Ou alguém alguma vez deixou de dar alguma coisa? Alguém deixou, né? E aconteceu alguma coisa? Nada. Que aconteceria se nós fizéssemos isso de forma planejada? Também nada, porque às vezes esse currículo funciona de forma espiral ascendente e muitas coisas se ven. A importância que tem o trânsito pelo currículo para aprender tudo. E aqui é onde vem o que eu queria falar antes de uma ilustração. Eu tenho um aluno com deficiência mental e eu tenho que explicar a divisão para ele. Este aluno sabe contar até 100 com ajuda, está começando a juntar, sabe o que é juntar coisas, sumar, sabe o que é. Ele sabe ler palavras, mas sabe só avulsas, não sabe ler frases. Eu tenho que explicar a divisão, porque estou no 3º ou no 4º ano e tenho que explicar a divisão. Eu tenho duas alternativas, ou explico a divisão ou não explico a divisão. Só que, dentro de uma proposta inclusiva, tenho que explicar a divisão. Então, eu me planteo como explicar a divisão pensando que tenho um aluno dessas características. Então, eu posso começar a explicar na lousa, como sempre fizemos. Coloco 742 dividido para 2 e falo para eles. É o processo inverso da multiplicação. Que número multiplicado vezes 2 daria esse número de aí? E aí vou, estou tentando assim. Ou posso chegar e falar, crianças, vamos para o parque, vamos pegar pedrinhas. Cada um pega um bolinho de 10 pedrinhas. Essas 10 pedrinhas que nos pegamos, vamos a dividir em 2 bolinhos. 2 bolinhos de 5 pedras. Então, isto é uma divisão. 10 dividido para 2. 10 dividir é um reparto.
Vamos a repartir pedras, vamos a repartir. Si repartimos en 3, conseguimos que ter todas as pedras sobre alguma. Ten divisão exacta e divisão inexacta. Vamos pegar 20 pedras, vamos a dividir por 2, dá 10. Vamos a dividir por 4, dá 5. Aí ensino para eles a multiplicação como quando reúno a multiplicação e a operação inversa. E esse aluno com necessidades educativas especiais que sabe contar até 100, ele pode continuar dividindo enquanto tenha pedrinhas em cima da mesa dele. Ainda mais, quando esse aluno continue avançando e os outros alunos comecem a fazer, é decir, partir da parte mais prática. Quando esses alunos chegam à parte já abstrata, a divisão abstrata, este aluno posso dar para ele a máquina mágica, uma calculadora. Ele conhece os números e eu posso... Você pode comprovar se teus amiguinhos fizeram bem a divisão, você pode comprovar com as pedrinhas algumas divisões e ele pode continuar. Não vai pintar mais florzinhas, não se vai dedicar a escrever naquele momento, ele vai continuar fazendo divisões. Vai tentar controlar e saber o que os outros alunos estão fazendo das divisões. Quando chega aos problemas, aí que eu posso naquele momento ter uma atividade individualizada para ele, para retomar conteúdos anteriores, até que chegue um momento que todos resolvam e que ele possa participar da divisão, vendo se as divisões foram. Isso é uma adequação curricular que eu estou fazendo, ou um plano individualizado que eu estou fazendo. E chega um momento de avaliação. Como avalio a esse aluno? A esse aluno eu vou colocar pedrinhas em cima da mesa e vou falar, você divide. Por que tenho que colocar a mesma prova para todo mundo, o mesmo tipo de exercício para todo mundo? Aliás, porque eu tenho que parar em um momento determinado para fazer uma prova sobre algo que eu estou trabalhando uma semana inteira? Será que eu não posso refletir e saber se meus alunos, que aluno teve dificuldade, que aluno não teve... Vou repetir tudo aquilo em uma prova? E a gente, quando faz a prova, avalia se esse dia doeu a cabeça, se de manhã não acordou, se chegou tarde porque o transporte não chegou. Eu avalio isso também ou só avalio o que está escrito lá? Pensemos em cada um de nós e as dificuldades que nos atravessamos nesse momento. Portanto, o referencial para a avaliação do aluno seria, em primeiro lugar, que competências quero desenvolver nele, que avaliar, que competências, não que conteúdos, que competências, para onde me levam essas competências. Segundo, como avaliar, que métodos, que instrumentos tenho que utilizar eu para poder avaliar a esse aluno, e o melhor instrumento é o trabalho diário. Refletir sobre o trabalho que esse aluno está desenvolvendo dia a dia. E último, como expressar a avaliação. Me permitam passar 5 minutinhos porque só vou falar da terminalidade. Tá? Como expressar a avaliação. Nós na Espanha criamos uma desviação, um caminho paralelo para poder utilizar. Lógicamente não podemos utilizar nem aquele A, B, C, nem podemos utilizar suficiente, aprovado, não podemos utilizar essa terminologia. A gente utiliza, então o que a gente fez? Utiliza essa mesma terminologia, só que coloca do lado um asterisco, coloca de lado um sinalzinho, que indica que esse aluno aprendeu aquilo adequado ao nível de competência dele e ao plano individualizado dele. E assim nós sabemos como ele vai progredindo. E ao mesmo tempo que onde eu defendo a importância de ter esse plano trabalhado, porque quando faço esta avaliação do aluno, o que eu estou fazendo é registrar os progressos do aluno, continuar conhecendo a esse aluno, como vai indo, como vai avançando em cada um dos aspectos. E aí, já para acabar isto sim, porque senão eu vou comer o tempo do resto, nós trabalhamos muito na terminalidade. Nós avaliamos os alunos, mas para que avaliamos os alunos? Para tomar uma decisão. Quando tomamos as decisões no final do ano, a gente vê se o aluno tem que ficar mais humano, se o aluno precisa mais apoio, se precisa de outra metodologia, se precisa de outra forma de trabalhar com esse aluno para dar resposta. E dentro da terminalidade, com a maioria dos alunos com deficiência, nós podemos trabalhar deficiências físicas, motóricas, com alunos podemos trabalhar pela via ordinária, secundária, formação profissional, caminho para a universidade. E com os alunos com deficiência intelectual, estejam eles na escola ordinária ou na escola especial, a gente trabalha a través de 3 vías. A primeira delas, que nós chamaríamos a mais ordinária, que são programas transitórios na secundária. Que significa? Eles passam toda a primária,
toda a parte primaria, es decir, o ensino fundamental 1, acompañan e van pasando. Só que cando llegan a secundaria, a xente procura camiños paralelos, que eles continúen aprendendo aquele currículum, só que camiños paralelos. Ás veces con unha medida como agrupar disciplinas, ás veces con medidas como preparar grupos específicos ou turmas específicas que teñan en algúns momentos, non en todos, en algúns momentos algunhas outras actividades de algún outro tipo. Segundo, formación profesional adaptada. Esta é unha vía moito común. Os alumnos, cando chegan aos 16 anos, a xente, para a maioría destes alumnos con deficiencia intelectual, a xente los coloca en lo que nos chamamos programas de formación profesional adaptada, para desenvolver en eles, en 2 anos, unha serie de competencias profesionais que pelo menos le permitan coñecer alguma coisa da profesión. Non van a obter un título de formación profesional. Non van a obter. Disculpen, que eu esqueci antes. Todos eles, cando acaban a secundaria, ten un certificado que fala das competencias, resumo de todo aquilo que fuemos tomando ano a ano, das competencias que le ten, como elas desenvolveu, todo aquele acúmulo de informações que ten. E último, para aqueles alumnos máis afectados, programas de transição à vida adulta e activa. É um programa simplesmente, eu também falei hoje de manhã, que é um programa que ajuda aos alunos simplesmente a incorporar-se na vida, para os alunos mais gravemente afectados. Deixei muitas coisas no meio, mas fundamentalmente seria isso. Então, muitíssimo obrigado.